da Sagrada Família, em que nós já começamos esse dia rezando a partir do Salmo da Família, ouvindo a exortação e a oração feita pelo Padre Jonas, e agora retomamos o nosso texto de ontem. Que coisa interessante, ontem eu já salientei isso quando lia o texto. Se nós compararmos as duas grandes destruições que a Bíblia mostra no Antigo Testamento, tanto esse contexto de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, como a destruição da terra, Gênesis capítulo 7, capítulo 8, quando veio o dilúvio. Parei um pouquinho que tem gente falando ainda, a gente não quer atrapalhar o diálogo de ninguém. E tem gente que para andar fala. Parece que eles robôs que tem que ir falando e andando. Pronto. Ali, ó, o lugar ali, ó. Já está esperando ali. Então é muito interessante que nos dois contextos de grandes destruições, tanto Sodoma e Gomorra, cidade aniquilada, como o dilúvio sobre a terra, Deus manifesta-se como aquele que quer salvar a família. Comparem a ordem que Deus deu a Noé com essa ordem que Deus deu a Ló. Ele falou para Noé: vai lá, pega seus genros, pega suas filhas, pega sua esposa. E Noé saiu feito doido, anunciando e chamando, e eles achavam que ele estava louco. E muitos não quiseram ir, inclusive família de animais. E aqui o contexto é o mesmo. Lote, os anjos falaram: vai lá, meu filho, chama seus genros, suas filhas, traz todos eles. Eu vou mostrar uma saída para vocês, porque essa sociedade será destruída. E é interessante que tanto com Noé como com Lote, nem todos da família foram salvos. Deus dá sempre essa liberdade. E veja, essa palavra é muito forte. Aliás, tem 3 palavras fortes nessa terceira ordem. A primeira é: foge. Nós temos tanto medo. Hoje, uma das coisas que mais se investe no mundo é segurança. Segurança das nossas casas. Nosso carro tem alarme na chave, a gente aperta para ninguém roubar. As casas têm grades. A gente tem medo do ladrão, tem medo. E não temos medo daquele único que pode fazer nossa alma e nosso corpo e todo o nosso ser ressuscitado perecer a vida eterna no inferno. Foge. Foge olhe com medo. Enfrente o perigo olhando para ele e correndo para um lugar seguro. Nós precisamos tomar essa consciência de que nossa família e dentro da família nós estamos sendo ameaçados. E isso não é por acaso. Eu já disse aqui em tantos lugares, há um projeto do encardido para destruir a família. O encardido tem 2 grandes raivas. A primeira, quando Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Ele não se conformou com isso. E ainda com um detalhe: o único ser criado por Deus, com as mãos de Deus, é o ser humano. Nem os anjos foram. Quando Gênesis conta a criação do universo, por isso que nós não podemos cair nesse panteísmo de dizer que Deus está no ser humano igual está numa árvore. Quando Gênesis conta que Deus estava criando o universo, e é uma narrativa solene, vai contando os primeiros capítulos, os primeiros versículos do primeiro capítulo, e Deus disse: faça-se a luz, faça-se, e tudo ia se fazendo. O mundo é criado pela palavra de Deus.
Mas quando chega na hora de criar o ser humano, o autor sagrado muda a narrativa, versículo 26 do capítulo 1, e a ordem vem no plural. Façamos. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo se convocassem, se reunissem, e o ser humano vai ser obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obra da Santíssima Trindade. Até para prefigurar essa Santíssima Trindade, e essa Trindade prefigura a própria família. Então a primeira coisa solene, façamos. E aí o ser humano não é mais fruto só da palavra de Deus. O autor sagrado diz que Deus pegou um boneco de barro e Deus pôs a mão. Deus modelou. Por isso o Salmo 138 diz: Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Tecer é juntar. Fazer crochê. Crochê em francês é gancho. É gancho. Crochê. Por isso que a agulha de crochê tem um ganchinho na ponta que vai fazendo assim. E vai cortando o dedo, arrancando um pedaço do dedo. Deus nos teceu, fio por fio. E quando foi fazer a mulher, a mesma coisa. Pegou uma costela. Imagina se pega o fêmur. Que com a costelinha já fez a mulher, meu Deus. Um ossinho insignificante. Que quando quebra não precisa nem gestar. Mas Deus pôs veja o carinho de Deus. Não está querendo dizer que Deus fez do barro ou que Deus fez da costela, não. O detalhe do autor sagrado que está presente tanto na hora de criar o homem como na hora de criar a mulher. O ser humano é obra da palavra e da mão de Deus. Que coisa impressionante. Deus pôs a mão. Deus nos modelou. Tem gente que diz: eu não pedi para nascer. Ia pedir que jeito, Anta? Porque não existia. O que não existe vai falar o quê? O ser humano é obra-prima. Por isso que a mão humana é o órgão mais perfeito do nosso corpo. Não existe nenhuma máquina no mundo capaz de reproduzir a mão humana. A mão tem 54 movimentos diferentes. Tudo que a mão faz. A mão é o único órgão do corpo que toca no corpo inteiro. Desde o pé até na cabeça. É sinal de Deus. Não é por acaso que Deus deixou aqui no dedão a nossa impressão digital. Nesse pedacinho aqui, o mundo tem 6 bilhões de pessoas. A ciência diz: ninguém tem o mesmo sinal da impressão digital. Percebe a mão? Por isso que a Bíblia fala a linguagem da mão. A mão de Deus significa o próprio Deus. Quando Moisés estende a mão em nome de Deus, o mar se abre. Por isso os apóstolos, ao pedir a cura da humanidade, vai pedir rezando: estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios. E é por isso que o ser humano no matrimônio faz uma aliança simbolizada na mão. Dá um ao outro a sua mão. A mão é a perfeição, é sinal desse Deus. Então o demônio tem uma raiva medonha do ser humano. Porque o ser humano foi criado pela mão de Deus. E como ele tem essa raiva, o que ele faz? Ele tenta destruir. Ele tenta estragar. Ele tenta deformar. Por isso que o pecado deixa a gente feio. O dia que você olha no espelho e não se sente bonito e bonito, meu filho, pode saber, peso de consciência, vai se confessar. Por isso que eu tenho dó de gente feia. A pessoa quando está no pecado, ela está azeda, ela está amarga. E aí fica inventando culpados. Eu estou assim porque fulano falou isso. Eu estou assim porque fulano fez isso para mim. Não achem culpados. Jesus mesmo já falou isso.
Jesus diz, vocês são igual criança que toca e não dança. Porque veio João Batista, que era um homem rigorosíssimo. Um homem que fazia penitência, jejum, que vestia-se de pele de carneiro, comia gafanhoto, e vocês condenaram ele. Veio o Filho do Homem, que come, que bebe com os pecadores, e vocês dizem que ele é um beberrão, um cachaceiro, um glutão. Vocês vivem inventando desculpas. Não adianta inventar desculpas. Isso é o discurso dos derrotados. O derrotado, ele sempre quer mais gente para ir pro buraco com ele. Então o encardido quer nos deformar. E a segunda grande raiva do encardido? Esse versículo final que o Padre Jonas lia. Efésios capítulo 6, versículos 2, 3 e 4. Repetindo, ou reproduzindo, Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Honrar pai e mãe. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é honrar pai e mãe. E essa promessa é dupla. Para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Então quem não honra pai e mãe, aliás, há um texto no Antigo Testamento que diz: a língua do filho que maltrata e amaldiçoa seu pai e sua mãe será devorada pelas águias e pelos abutres. Olha que palavra terrível. O encardido tem horror da família. Porque o maior sonho dele era ser honrado. E o verbo honrar na Bíblia só pode ser usado para Deus. A única exceção é família. Então o que o encardido faz? Ele quer pegar a família, ele quer pegar cada um de nós e jogar lá no fundo do abismo. Ele quer que a gente fique se detendo na planície. Ele quer que a gente viva olhando para trás. Primeira grande ordem dessa terceira ordem de Deus hoje: foge! Descubra onde estão os ataques. A flecha do inimigo, a arma dele que está apontada. E ele tem muitos e poderosíssimos aliados. E eu não canso de dizer, entre os seus grandes aliados, os meios de comunicação social que estão a serviço do encardido. Vocês que me conhecem sabem que eu venho falando sobre isso na televisão e pelo Brasil afora há quanto tempo. E foi preciso que um juiz do Rio de Janeiro tivesse a coragem que nós católicos não tivemos. Que se os católicos tivessem a coragem de desligar certos canais de televisão e de fazer protesto contra novelas que colocam mãe e filha dormindo com o mesmo homem, se os católicos tivessem vergonha na cara, isso não teria acontecido. Mas foi preciso que um juiz usasse seu poder de caneta para isso. Por quê? Porque eu estou já quase pronto para criar uma nova Betânia. Vai ser uma Betânia especial. Mas eu preciso de uma Betânia que tenha pelo menos aí uns 100 milhões de vagas. Porque é para tratar das pessoas viciadas em novelas de televisão. É mais fácil tratar de quem usa cocaína, maconha. Mas o vício da novela, e as famílias estão colhendo isso que semearam. Quem está viciado nessas novelas vai ficando velhas como elas. Destruídas. Os grandes meios de comunicação do mundo, e de modo especial, todos aqueles ligados ao Walt Disney, estão a serviço dessa nova era. E o grande objetivo da nova era é só destruir a família. Destruiu a família, acabou. Olha, essa planta linda e maravilhosa aqui, vai murchar e jogar fora, não presta para nada porque ela foi arrancada da terra. Quando você tira um jovem da família, lembra ontem que eu falei? Primeira tática do encardido: diminua os filhos. Tem que ter 2 ou 3, ou 1. E agora? Agora separe esses filhos.
a começar das crianças, achem um desenho animado de Walt Disney em que tenha um personagem sequer que tenha família. É o homossexualismo explícito. Veja, a mãe não percebe. Mãe, a senhora vai fazer compra? Traz o gibizinho para mim do tio Patinhas. E você vê o gibizinho do tio Patinhas prega o quê? Primeiro que o ser humano vale pelo que ele tem. O poder vem do dinheiro. O dinheiro tem que ser adorado em espírito e verdade. Ele guarda a moedinha número 1, que a maga patológica fica louca para roubar. O tio Patinhas é casado com quem? Filho de quem? Não tem. Ele é tio. Igual a da menina do suquinho. Ô tio, aperta o 20 aí. É igualzinho. Ele é tio. Igual o professor que chama de tio. Eu tenho uma raiva de chamar de professor de tio. Não é tio, é professor. Porque tio dá a ideia que é para esconder os erros de sobrinho. Tem nada de tio. Quando a gente não sabe o nome da pessoa, a gente fala, ô tio, ô tia. Ou se você não sabe quem elogiar e está interessado, fala, ô doutor, vai a graxinha aí, doutor. Ricardito sabe fazer direitinho. Quem é o pai do Pato Donald? A mãe dele, a mulher dele. Ele tem sobrinhos. Ele não tem sobrinhas. Quem tem sobrinhas é a Margarida. É ilógico. Por exemplo, ele não usa calça. Mas quando ele sai do banho, ele sai com a toalha enrolada na cintura. São os grandes mistérios da humanidade. Esse é um. O Mickey, casado com quem? Ele vive uma amizade colorida com a Minnie. O Mickey é um rato, mas ele tem um cachorro. O menor manda no maior. Consegue perceber isso? Outro perigo terrível desses desenhos animados. Ensina para a criança que não tem perigo e não tem consequências de nada. Que maldade pode ter em assistir Tom e Jerry? Nenhuma. Quantas mães hoje... Ai, padre, inclusive eu agora fiz uma assinatura de televisão, comprei uma antena especial, que tem um canal 24 horas por dia de desenho. Porque eu não quero que meu filho veja essas novelas. Então ele fica assistindo desenho. Encardido, arma para tudo quanto é canto. Aí a criança vê lá, o ratinho vem e pega um piano, ele há uma força que eu não sei de onde ele arruma, e ele empurra o piano cai em cima do gato, mata o gato, e o gato sai andando, ressuscita na hora, não tem consequência, vai acostumando com o perigo, e assim depois ele vai acostumar com o perigo do sexo. Nada, imagina, é só usar camisinha. Vocês percebem o que está por trás disso? Há uma palavra forte para nós que é foge. Pense um pouco no consumismo que você viveu no Natal. Quem me conhece sabe, não me dou presente de Natal para ninguém. E não precisa me dar presente também. Também não precisa me dar parabéns dia de aniversário, que também não dou parabéns para ninguém. A vida é todo dia. Não mando cartão e se me mandar não respondo. Recebi uns 2 esse ano, não sei nem de quem. Para ver se ao menos eu fujo desse consumismo que está aí. Gente, é uma doença séria. Temos que criar uma Betânia também para isso. A pessoa viciada em compras. É tudo muito bem montado. É bonito. A vitrine é linda.
E agora, hoje, como você ainda tem insegurança, tudo quanto é cidade já tem shopping center. O maior orgulho hoje do sujeito é falar da cidade dele já tem shopping center. Até em Lavras já tem shopping center. Olha, o Vicente ficou todo feliz esses dias na ordenação dele, porque já tem shopping center na cidade dele aí. E tudo no shopping é bonito, é com ar-condicionado. Você tem segurança, você leva as crianças lá dentro. Aí já tem o McDonald's, já tem lugar para comer, já tem o parquinho para brincar. Já tem o traficante de droga vendendo droga para as crianças lá, naquele joguinho de pebolim que você aperta o botão. Tem cinema e tem também compras. E tudo funciona, que é uma maravilha. Você não precisa ter um horário especial, porque aquilo vai até 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. Meia-noite está aberto o shopping, domingo está aberto o shopping, você vai e olha na vitrine e você já fica se imaginando dentro daquela roupa. E nunca mais você vai ter sossego, felicidade. Você nunca mais vai estar feliz com a roupa que tem, você já quer comprar outra. É uma coisa tão besta, mas tão besta, que esses dias eu fui comprar uma roupa e vi uma calça de 100 e tantos reais, tudo rasgada. E eu comecei a rir. Eu perguntei para a moça se era enfeite. Ela disse, não, isso é a moda. Mas compra nova já sendo velha. E por que não rasga uma velha? Ah, não, mas aí não pode. O charme é comprar nova sendo velha. Gente, como é que o encardido pode fazer a gente ser tão anta? Não me conformo com isso. Deixa de ser besta. E a gente vai acreditando nisso. O consumismo consome a pessoa. E essa é uma das grandes cruzes da família. Quantas e quantas famílias não têm tempo para se abraçar, para se beijar, para conversar, para rezar, porque tem que trabalhar para comprar. Comprar o quê? Nunca vai estar satisfeito. No dia que você comprou o primeiro par de sapato que você não precisava dele, pronto. Você vai ter que ter 200 pares de sapatos. Um para combinar com cada peça de roupa, com cada fio de cabelo. E não está feliz. E aí entra ano, sai ano, joga tudo fora, porque eles já estão pensando na moda do outro ano, e na moda do outro ano, e na moda do outro ano, e eu vou me consumindo. E isso não é só para roupa, não, é com a televisão. Agora tem televisão, tela plana, tela reta, tela torta, tela fina, tela não sei do que. Agora eu quero aquela, eu quero aquilo, eu vou querer o novo. O ser humano está atrás do novo, ele quer tudo novo. Mas está comprando coisa velha com o nome de novo. Só tem um jeito de ser novo. E São Paulo escreveu muito bem isso aos Coríntios a nós. Aquele que está em Cristo, este é uma nova criatura. É. Não é essa a visão do Apocalipse que nós cantávamos há pouco? Capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1 a 5. Esse novo céu e essa nova terra, aonde não haverá choro, aonde não haverá esse ranger de dentes, essa tristeza, essa angústia. Porque eis que faço novas todas as coisas. Mas se nós estamos presos à planície, é a gente enxergar aquilo que as pessoas ensinam para nós. A gente aprende as coisas erradas e fala a vida inteira errada e nunca percebe que errou. Em alguns lugares eu já fiz esse pequeno teste. Vocês sabem poesia. Eu vou falar a primeira frase da poesia, vocês completam a poesia. Ela é muito profunda. Talvez muitos não se lembrarão, mas a maioria vai se lembrar. Batatinha. Eu vou falar a primeira frase, não pode rir, é sério. Batatinha quando nasce, faz o quê? Quando ela nasce, faz o quê? Esparrama. Se esparrama. Vocês já viram uma plantação de batata?
Se o dia que a batata se esparramasse pelo chão, ela não nasceria. A batata é um tubérculo que dá embaixo da terra. E normalmente dá de montinho ainda. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Aonde você já viu isso? Se ela se esparramar pelo chão, ela apodrece. O certo é batatinha, quando nasce, espalha ramas pelo chão. É a rama que se espalha. Esse pequeno versinho faz a gente se conscientizar de uma coisa, que a gente vira uma máquina que faz o que os outros mandam a gente fazer e a gente não para pensar. Que a gente é igual um cachorrinho treinado. Cachorrinho, levanta a mãozinha. Balança o rabinho. Senta. Finge de morto. Compra camisa nova. Compra camisa nova. Chinelo novo. Chinelo novo. Carro novo. Televisão nova. Brinco novo. Você quer tudo novo, 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 novo. E não está vendo que está ficando bem por dentro. Aí não tem problema. Ficou velho? Esticar. Faz uma plástica. Põe silicone. Tudo de borracha. O encardido, gente, ele tem uma paciência medonha. Ele vai olhando a gente de longe, vai estudando. Vai, igualzinho ele fez com Eva. O encardido, por isso que fala que era uma serpente que está lá no meio do mato. Aí nesse meio do mato pode ter uma cobra pulando sorinho, vai ver. Você não vê a cobra. Ela está vendo a gente. Significa que o encardido ficou observando Eva. E ele notou que Eva, todo dia, quando passeava pelo paraíso, ficava impressionada com aquela árvore. Aquele pé de jaca. Era jaca. Hoje eu provo cientificamente que era jaca. É a única fruta grande que dá em árvore. Ele ficou observando. Aí, quando ela estava olhando, ele chegou na conversa. Come uma. Ah, não pode não, não. Não, você vai comer, não morre, morre nada. Imagina. Você vai ganhar superpoderes. Fumar maconha mata? Imagina. Você vai fazer uma viagem. Cocaína mata? Cigarro mata? Imagina. Isso aí é radicalismo. Desses padres carismáticos. Que nem a mulher lá de Divinópolis escreveu no jornal. É mulher, é homem? É mulher, né? Eu queria que o Papa mudasse a igreja só por causa dela. Mandou o jornal para mim lá. Imagina, isso não mata não, cigarro não mata, imagina. Pode fumar, todo mundo fuma, o que tem fumar um cigarrinho? Não tem nada, pagar o dízimo diário do encardido. Beber mata? Imagina, isso é uma festa de passagem de ano. O que tem gente tomar uma champanhe? Toma um golinho não vai mais não, toma um golinho. Mas é que a pessoa não pode tomar nenhum golinho, ela não pode nenhuma gota. Eu sou capaz de ir no supermercado, guardar o meu dinheirinho do 13º para comprar aquele litrão de vinho. Mesmo sabendo que eu tenho um filho alcoólatra, um pai alcoólatra. E na oração que o padre Jonas fez anteriormente, veio isso para todos nós. Essa cura de pessoas machucadas em função de alguém com a doença terrível do alcoolismo. Não, mas não tem problema não. Vai acostumando, toma uns golinhos com um pouquinho. Vai aumentando a dose, vai aumentando. Uma cervejinha, coisa boa, um calor danado, o que tem na praia? Toma. Vai tomando. Encardido é assim. Vocês pensam que o encardido vem e aparece de frente para mim, não é besta? Ele vai devagarinho, ele vai seduzindo, ele vai estudando a pessoa. Vai descobrindo aonde é o ponto fraco. Aquele ali, o ponto fraco é o orgulho.
Aquilo é a vaidade, aquilo lá é prepotência, aquilo lá é o vício do cigarro, aquilo lá é da masturbação, aquilo lá não pode ver mulher, aquilo lá não pode ver homem, aquilo lá é. Ele estuda nós, ele tem uma radiografia completa. Aonde está a sua fraqueza? E como a gente esconde a fraqueza para Deus? Ele vai estudando você. Ele foi estudando Eva. Por isso, na hora que Eva deixou-se levar por ele, na mesma hora, ela vendo que a fruta era de boa aparência, de um sabor maravilhoso e muito apropriada para abrir inteligência. Por isso que eu disse que era jaca. Porque a única fruta que caindo na cabeça dela abriria imediatamente a inteligência dela. Como é que ela viu aquilo tudo na fruta na mesma hora? É isso que faz você comprar determinadas coisas que não pode. Porque na hora que você quer comprar aquela blusa que custa R$200, você não está pagando só um pano. Se pagasse, você não compraria. Você já paga a marca. Mas você já imagina o que as pessoas vão dizer quando vê você com aquela blusa? Você já imagina estar desfilando e as pessoas falam, viu que ela comprou aquela blusa? Comprou, tá beleza. Você já compra o que as pessoas falam. Você já está pagando para ser amado. Você está achando que comprando aquela blusa, aquela calça, aquela camisa, aquele carro, as pessoas vão gostar mais de você. Porque rico pensa que pode comprar tudo. Compra-se sexo, mas não se compra amor. Por isso Jesus diz, olhai as aves do céu, os lírios do campo. Vós valeis muito, muito, muito mais que elas. Muito mais. Porque eu vou ficar preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Então, cuidado meu dia, cuidado minha vida. Há uma palavra forte, meus irmãos, para nós, e é foge. Isso está me matando. Se eu sei que tem alguém, eu vou passar ali. O sujeito está com uma arma para me matar. Até Jesus fugiu. Esse fugir aí não é covardia, não. Esse fugir é sabedoria. Quando Jesus viu que tinha um jeito lá com pedra para jogar nele, ele fugiu. Ele se refugiou. Evangelho de São João, capítulo 10, ele estava refugiado na Transjordânia. E aí, essa é uma das maiores provas da amizade que Marta, Maria e Lázaro tinham com Jesus. Porque ninguém sabia onde Jesus estava escondido. Marta e Maria sabiam, tanto que mandaram avisar lá no esconderijo dele, que era na Transjordânia, em outro país. Claro que é país próximo. Esse fugir não é pecaminoso, não. Foge. Foge do pecado. Foge do encardido, foge. Não adianta, você tem o problema do vício da bebida, foge do bar. Não entra no bar, eu não posso entrar no bar. Eu tenho que ter limites, eu não sou super-homem. Friedrich Nietzsche, o sujeito que morreu doido, um ano antes de morrer ficou louco. Morreu em 1900, faz 100 anos que ele morreu. O autor da morte de Deus, no seu livro Assim Falava Zaratustra, ele dizia, se Deus não estiver morto, é preciso que nós o matemos. Por quê? Porque o ser humano precisa vencer o dragão. E quando ele vence o dragão, ele se torna Ibermensch, super-homem. Eu não sou Ibermensch. Eu não sou super-homem. Eu sou fraco. Foge, foge. Fugir é pedir reforço. Fugir é pedir refúgio. É uma das palavras mais citadas em todo o Antigo Testamento. Refúgio. Refugio. Olha os salmos. Junto de ti, ó Senhor, me refugio. Eu me escondo em ti, Senhor. O Senhor me protege. Salmo 90. Aliás, é capaz de ter uns 50, 60 salmos que aparece essa frase. Se refugiar, se esconder em Deus. À sombra das tuas asas eu me escondo, Senhor. Como a galinha esconde as suas
crias os seus pintainhos sobre as suas asas. Eu quero esconder vocês sobre as minhas asas. Foge, foge do pecado. Você sabe que indo na casa daquela família, lá eles costumam assistir uns certos programas de televisão, ou até colocar umas fitazinhas de vídeo. Não vai mais. Ah, padre, mas é tão amigo. Que amigo? Grave uma coisa no seu coração. Um inimigo pode fazer um grande mal para a gente. Mas somente um amigo pode nos destruir completamente. O inimigo pode me fazer mal, mas só um amigo, e quanto mais íntimo for esse amigo, mais e maior será o poder de destruição dele sobre mim, porque ele me conhece. Ele conhece a minha fraqueza. Olha na história. Quem derrubou Fernando Collor de Mello da presidência? O irmão dele. Quem dedurou o Lalau? O genro dele. Quem fez o Aranzé que fez com o Celso Pitta, que hoje está deixando de ser prefeito de São Paulo, e que se sente um verdadeiro Martin Luther King? A mulher dele. Gente íntima. Quem traiu Jesus? Quem deu um beijo nele? Um inimigo pode me fazer mal. O inimigo pode falar mal de mim. O inimigo pode me dar um soco na cara. O inimigo pode me dar um tiro. O inimigo pode me armar uma cilada. Mas um amigo, esse pode me destruir por completo. Então, meu irmão e minha irmã, tome uma decisão muito importante no primeiro dia do novo milênio. No último, que é hoje, no primeiro, que nós vamos passar aqui, em cima desse palco, diante de Jesus e com Jesus. Tome uma decisão definitiva. No novo milênio, eu não quero ser amigo do encardido. Foge! Porque ele é um amigo terrível. E tem gente que é tão amiga, mas tão amiga dele, que mantém segredos com ele. O pecado é uma nota promissória que a gente assina em branco e entrega na mão do encardido. Ele é o acusador que dia e noite está lá. Por que o vírus da AIDS, o HIV, embora não seja ele que causa a AIDS, mas depois que está instalado no organismo, por que será que o HIV faz o mal terrível que faz? Porque ele se finge de amigo. O HIV, o vírus humano, H é de humano, V é de vírus e I é de imunológico. Então o vírus que ataca a nossa capacidade de defesa, HIV em inglês. Vírus que ataca a imunidade humana. O HIV, ele entra no organismo e se disfarça de amigo. E ele começa a namorar os nossos exércitos de defesa. Ele não ataca o corpo da pessoa. Ele se aloja. Ele faz parte, ele começa a fazer parte do seu próprio sangue. Ele vai ficando colega dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são aquele exército que, quando vem um veneno no nosso corpo, imediatamente ele corre para expulsar. Então o pernilongo vem, pica a gente. Os glóbulos brancos vão lá e já empurram o veneninho dele, por isso que coça. Uma abelha, um pouco mais de veneno, incha. Se tem uma infecção no corpo, os glóbulos brancos, eles fazem um papel de defesa, mas de uma defesa maravilhosa, porque eles são capazes de morrer para nos salvar. Eles vão se juntando, formando um exército. Um vai grudando no outro e vão empurrando. Por isso que a dor, muitas vezes, você sente ela latejar. Você não tem essa sensação na dor? E eles estão empurrando. E sai o pus. O que é o pus? É a infecção, mas também os glóbulos brancos. Eles morrem para nos dar vida. Aí eles vão lá e defendem. O cérebro avisa, olha, tem lá uma inflamação no pé. Escorda lá, vamos empurrar o pé.
Olha, agora ele acabou de fumar, rapaz. Está entrando 4.257 com ensino no organismo dele. Corre, glóbulo branco, para lá, corre para lá. Eles ficam tudo baratinado. Tem gente que os glóbulos estão tudo doidos já. Porque o sujeito bebe, o sujeito fuma, o sujeito não dorme direito, o sujeito come tudo que não presta. Por exemplo, uma carne mal passada, 72 horas para ser eliminada do organismo. Está lá os glóbulos brancos querendo empurrar. Vai embora, toxina. Por isso que a senhora, quando ficou grávida, passava mal de vez em quando. Por que a mulher grávida passa mal? É o sistema de defesa, principalmente por causa do cheiro da carne. O feto, o bebê, sabe que aquele cheiro tem um produto na carne que para ele é tóxico. Então ele não quer que a mãe coma, aquilo vai fazer mal para ele. Por isso que cheiro de cigarro, cheiro de bebida, cheiro de carne, a mulher passa mal. Isso aí é uma coisa muito sábia de Deus. É Deus que está fazendo lá, o passar mal da mulher, é Deus que enquanto está fazendo, ele dá uma olhada, vê que está vindo, sobe lá, a mulher passa mal. É Deus. Ele está empurrando para fora, sai! Vai embora, Ricardinho. O nosso corpo é fabuloso. O vírus da AIDS entra e fica colega. Começa a namorar o glóbulo. Aí vem lá o veneno, o glóbulo acha que é colega, tudo amigo, tudo colega. Um sapinho mata. Um resfriado mata. Porque a imunidade está baixa. Nós precisamos reforçar a imunidade da pessoa através de uma alimentação. Por isso lá em Betânia tem um sistema de vida. Tudo certinho, horário para levantar, horário para comer, horário para dormir. Para que o meu organismo se adapte. E ele tenha força para expulsar. Por isso que lá em Betânia nós temos alguns casos de pessoas que vieram lá contaminados com o vírus da AIDS. Aliás, tem vários que têm o vírus da AIDS lá. Veio lá com a imunidade lá embaixo e hoje está lá em cima. Alguns até os médicos nem conseguem explicar como. Aliás, não vão saber explicar uma série de coisa mesmo. Porque quando entrou Jesus na história, meu filho, muda tudo. Tudo quanto é tecnologia, tudo quanto é explicação, vai para água abaixo. O vírus então fica meu amigo, ele é amigo do meu corpo. E eu começo a receber tudo como amigo. Há um vírus espiritual que devia te chamar de certo HIV, é um vírus humano, mas do coração humano, da alma humana. Esse é o vírus do pecado, que sempre se apresenta como amigo. E depois que você começou num pecado, o pecado ele vai se alastrando. A pessoa não se contenta com um pecado só. Olha a história maravilhosa de Davi, o homem de Deus. Mas olha o que o pecado fez com ele. O homem tinha mais de 700 mulheres. E tudo Deus que tinha dado. É, meu filho. Por isso que depois deles os padres tudo solteiros. Davi, Salomão, aquele povo já gastou a cota toda. Enquanto não repor a cota, vamos ficar assim, né? 700, e também é um sinal para ver que não é o fato de ter ou não ter uma pessoa. Mas quando ele viu a Betsabé tomando banho, ficou olhando para Betsabé, mulherão. Ele era rei, chamou, vai lá, traz aquela senhora lá, vou dar uma chamada de atenção nela. Você viu tomar banho pelado lá, não pode não. Fez igual e o guarda. A moça chegou lá, olhou, não tinha ninguém, tinha um lago bonito, ela começou a tirar a roupa. Quando ela estava pelada para entrar na água, o guarda apareceu de pedar. Falou, moça, não pode nadar aí não. E por que o senhor não avisou antes? Porque não tem lei nenhuma de tirar a roupa, pode tirar, não tem problema não. Se for bonito, se for feio, vai mostrar a língua aí, ó. Quando Davi viu aquela moça, ele ficou doido. O guarda trouxe, e a repreensão dele foi severa. Tão severa que passado um mês e pouco, ela mandou avisar, rei, aconteceu. Estou grávida.
Aí o rei ficou... E agora? Ele não podia nem falar menor senhora, porque Nossa Senhora não existia na terra ainda. A situação dele é grave. Aí, ele não sabia pisar na cabeça da serpente ainda. Por isso que Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, não pisa no rabo, porque se você pisar no rabo, ela vem e morde a gente. Ele pensou, falou, manda o marido dela vir. Pois é, ele é um iteu, ele é pagão. Manda vir. Um homem não vale bosta nenhuma, né? Aí mandou vir Urias. Aí o Davi perguntou, como é que tá na guerra? Tudo bem? Matando muita gente? Beleza, parabéns, tudo bem. Então hoje o senhor pode ir para casa, dormir lá, descansa. Quiser fazer o serviço, não tem problema não, viu? Depois mandaram ele de volta para a guerra. Sabe lá quanto tempo que ia levar a guerra? Naquela época o povo não sabia contar direitinho, se era 9 meses. Tem criança que nasce de 8 meses, de 7. Hoje já tem criança que nasce de 2 meses com saúde, que é um espetáculo. Mas Urias sabia que quando a arca de Deus estava fora do santuário, o homem não podia chegar e se uniu a uma mulher. Então o pecado de Davi era mais grave ainda. Porque Urias, sendo um ateu, cumpria a lei. Davi, sendo o rei ungido, está certo que ele era louro. Não sei se isso tem a ver alguma referência, que a Bíblia diz que Davi era louro. Pode ser, não sei. Investiguem a palavra e verão. Talvez tenha sido esse. Vou fazer um estudo aprofundado sobre isso. Quem sabe no retiro, no acampamento de férias, ou no carnaval, eu já terminei o estudo. Davi foi infiel. Aí chamou Urias. Vem jantar comigo então. E foi dando cachaça e vinho por isso. Falei, bêbado não sabe de nada, né? Vai para casa dele depois. Se fizer ou não fizer o serviço, não vai lembrar. Deixou ele tontinho. Pode ir, Urias. Agora. Foi, chegou lá, sentou na porta. E não entrou. Nem bêbado. Urias, que era um ateu, um pagão bêbado, foi mais fiel do que Davi. Olha o que o pecado faz a gente, hein? E aí vai contar pro Davi, pinguço lá não foi, não. Não foi? Então não tem jeito, meu filho. Escreveu uma carta pro chefe do combate. Põe Urias na primeira fila. Primeira pedrada, porque aí ele morre. Ninguém vai saber se ele foi, se não foi, se ele fez o serviço, se ele não fez o serviço. Deu a carta para ele e ele levou a carta. Disse que se fosse certas pessoas não morria de jeito nenhum, porque ia ler a carta no caminho para ver quem que era. Urias era um ateu pagão sem vergonha para os olhos do mundo, mas fiel ao rei. Ao rei que tinha usado e abusado da mulher dele. Entregou a carta e morreu. Aí o Davi, olha o pecado. O pecado vai aumentando, tá vendo? Primeiro foi o olhar. Depois o mandar buscar, usou o poder. Terceiro, o serviço. Quarto, a mentira, manda ele vir. Quinto, engana o outro. Davi passou o dia inteiro articulando. O pecado faz você ficar... quando você é amigo de encardido, é terrível por isso. Você fica pensando nele o tempo todo. É igual o rapaz que começa a namorar uma moça, ele pensa nela dia e noite. Como veja aquela poesia linda do livro dos Cânticos. Ele não conseguia esquecer a amada, tanto que ele escreve a cartinha para ela. Minha amada, eu te comparo à égua do faraó. Lê na Bíblia, está lá. Livro do Cântico, capítulo 1. Até olhando na égua do faraó, ele lembrava da amada. O pecado faz assim, você lembra dele o tempo todo. Você fica com saudade do pecado. Você deita e fica lembrando do pecado. O Davi, então, ainda no pecado, mandou buscar a mulher de Urias
e trouxe para morar com ele. E o povo ficou impressionado. Que homem maravilhoso é Davi. Olha, isso que é um rei. Que bondade. Urias, o Iteu, o sujeito que não valia nada. Mas veja que rei maravilhoso. Como Urias morreu em combate. O rei ficou tão sentido com a morte dele, que trouxe a mulher dele e assumiu ela como esposa. Olha que rei maravilhoso. E todo mundo ficou impressionado. Isso que o pecado faz. O pecado faz você ficar naquela aparência maravilhosa, mas por dentro você sabe que está podre. Aí veio Samuel, o mesmo que tinha derramado o chifre de óleo em cima da cabeça do Davi. Falou: rei, tinha um homem lá perto de casa que tinha uma ovelhinha, muito pequenininha. Cuidou dela a vida inteira, única. E tinha um outro fazendeiro lá que tinha um criame enorme de ovelha. Tinha uns montes. Aí veio uma visita para aquele fazendeirão. Ele, ao invés de matar uma ovelha do rebanho dele, ele pegou uma ovelhazinha única do vizinho e matou. O que eu faço com ele? Quando a pessoa está no pecado, ela pode estar no fundo do poço, mas para julgar os outros, ela é especialista. O Davi falou: esse homem merece a morte. Samuel olhou nele e falou: é o senhor. Desculpe falar. Esse homem é você, Davi. E eu? Nisso entrou a mulher de Urias. Percebe, gente? Mas graças a Deus que Davi teve o profeta que veio até ele. E ele dobrou o joelho no chão naquela hora e reconheceu: tende piedade de mim, meu Deus, misericórdia. E ele fez o Salmo 50. Pequei, Senhor, misericórdia. Meu irmão, minha irmã, o encardido está tentando dar um bote em cada um de nós, na nossa família, na sua vida. E ele usa para isso muitos mecanismos. Foge, mas não foge para um lugar qualquer. Foge para a montanha. O ser humano é chamado a sair do problema, não para o buraco, não para a depressão. O ser humano é chamado a sair para cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lá em cima. E é fabuloso na Bíblia. Não tem na Bíblia nenhum grande homem de Deus que tenha se tornado um verdadeiro homem de Deus se ele não fez primeiro a experiência da montanha. Noé encontra a salvação no Monte Ararat, é onde para a sua arca. A montanha foi salvação de Deus para Noé. Quando Deus precisou curar o coração de Abraão, o Abraão que era o homem de Deus, mas que tinha sido um homem muito safado, porque deixou-se levar pela sua esposa e pegou a mulher que ele usou e o filho e deixou morrer no deserto. Quando Deus precisou curar o coração dele, Deus manda que ele sobe a montanha com o seu filho para oferecer um sacrifício. Montanha do Javé Iré. Deus providencia.